Olá pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? A gente vai falar sobre o nosso último modelo de função quadrática quando envolve vértice, que é o nosso modelo C. Vamos lembrar lá que o nosso modelo A e o nosso modelo B, quem ainda não viu, eu vou deixar lá no final do vídeo para vocês acessarem. O nosso modelo A, ele envolve de forma direta o cálculo do x do vértice, porque você já tem a equação lá, a sua função quadrática, é só calcular o x do vértice. E seu y do vértice, você calcula o f do x do vértice. Tudo bem? Quando você tem as palavras para que, pelo qual, quando e quanto, você calcula o nosso modelo A. O nosso modelo B, ele envolve áreas e perímetros com função quadrática. E o nosso modelo C, que é o modelo mais difícil que a gente vai desenvolver, é quando você tem a parte ligada a negócios, enunciados que envolvem economia, administração e contabilidade, ou seja, você tem palavras como receita, vendas, lucro, faturamento, arrecadação, quantidade. Então a gente quer otimizar, minimizar custos, maximizar lucros, receitas, vendas. Então são modelos que têm função quadrática onde a gente tem que calcular esse vértice. Tudo bem? Isso aparece muito em provas da Fundação Getúlio Vargas, em Mackenzie, mas também nos vestibulares tradicionais. Então nesse primeiro exercício, eu estou chamando de modelo C1, a gente vai ter 5 modelos que a gente vai ver nessa aula, C1, C2, C3, C4 e C5. Eu estou colocando o enunciado, dá uma olhadinha, dá uma pensada e volta aqui comigo. Então vamos lá, pessoal. Vocês leram, é um exercício que apareceu lá na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, em 2016. A gente tem uma empresa, essa empresa consegue modelar o custo de produção de determinada quantidade de peças pela função x² menos 500x mais 50. A gente já tem um modelo que modela o custo, C de custo de produção, x é a quantidade de peças. A receita dessa empresa também é dada em função da quantidade de peças, é 2000x menos x². Isso é a sua função receita. O que é o lucro, pessoal? O lucro da empresa, ele mesmo falou no enunciado, mas vale a pena você sempre ter em mente, é a sua receita menos o seu custo, no caso do exercício. Então vamos colocar isso daí. Aqui valendo 2000x menos x² e aqui depois valendo x² menos 500x mais 100. Mas espera um pouco. Qual que é a pergunta dele? A pergunta dele é: qual é a quantidade de peças, x, para que o lucro seja máximo? Para que x do vértice, lá do modelo A, para que o lucro seja máximo. Então na lata, pediu na lata, x do vértice. Então vamos lá, substitui na equação. Lucro é igual, então vamos lá, receita, 2000x menos x² menos. Agora vamos lá, quem é o meu custo? x² menos 500x mais 100. Agora cuidado, hein? Esse negativo, ele está em todo o parênteses. Então põe o parênteses aqui para você não confundir achando que só está no x². Você vai ter que desenvolver esse negativo nos outros. Então o seu lucro é igual a 2000x menos x², desenvolve menos x², desenvolve menos com menos mais 500x, desenvolve menos 100. Agora junta tudo que é igual. Então isso aqui vai ficar, ó, você tem menos x² aqui, menos x² aqui. Então menos 2x². Aí você tem 2000x com 500x, 2500. Então mais 2500x menos 100. Então agora, turma, a gente tem uma função do segundo grau, com cavidade voltada para baixo, tá vendo? Então a gente tem vértice, tem ponto de máximo. Então vamos lá, x do vértice é dado por menos b sobre 2a. Metralha, por que você não calcula como sendo a média aritmética das raízes? Eu não tenho as raízes, então você usa a fórmula, menos b sobre 2a. Bom, o b é 2.500 e quem que é o a? Menos 2. Então a gente calcula o x do vértice, ó, metade de 2.500, 1.250, dividido por 2,
Menos com menos é mais, já deixei positivo. Metade de 1.250, 625 peças. E isso você encontra na alternativa A. Tudo bem? Agora a gente vai fazer o modelo C2. Vamos lá. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o nosso modelo C2. É um modelo bem interessante. A gente tem que tomar um cuidado, porque tem um peguinha aí que a gente pode escorregar e errar o exercício. Estou colocando o enunciado aqui. Vamos ler antes, vamos interpretar, vamos pensar um pouquinho, depois a gente volta e fala sobre o exercício. Então vamos lá, pessoal. Esse exercício ele vai envolver a receita máxima que uma empresa quer ter quando ela vende uma quantidade de tickets, de passagens de avião entre duas cidades. No caso aí, entre Belo Horizonte e Campinas. Turma, você vai perceber o seguinte: quando a empresa vende mais passagens, será que a receita ela é maior? Não necessariamente. Quando a gente tiver uma função de segundo grau, modelado por essa empresa, não necessariamente vender mais significa ter maior receita. Porque o ponto ótimo da venda de passageiros é antes do valor final vendido pela quantidade de passagens. Você pode pegar essa experiência no dia a dia. Liga para uma empresa que vende passagens, ela vai te dizer, em alguns casos, que você tem um preço maior antes de chegar no valor final de 180 passageiros. Às vezes a empresa acha que vai vender as 180 passagens, ela vende lá 150, 160, 140, já obteve a sua receita máxima e não tem a necessidade de vender o resto das passagens. Às vezes ela não consegue vender e já obteve a sua receita máxima. Inclusive, se ela passa num ponto de vender mais passagem, a receita dela diminui. Muitas vezes porque o custo dela aumenta de vender mais passagens e fazer uma propaganda maior, uma divulgação maior. Então ela gastou mais do que ela precisava gastar para obter mais passageiros. Então não tem essa necessidade. Então, nesse exercício, vamos lá. Qual que é a pergunta? A pergunta é o número de passageiros, o x do vértice, para que a receita seja máxima. Então, número de passageiros pediu na lata é o x do vértice. Bom, o que é receita de algo que você vende? É o preço vezes a quantidade. Ah, eu vendo picolé? Pega o número de picolé, calcula vezes a quantidade de picolé que você vendeu. Pelo preço. Ah, eu vendo biscoito. Pega a quantidade de biscoito e multiplica pelo preço desse biscoito. Ah, eu vendo passagens. Então pega essa passagem e multiplica pelo preço dessa passagem. Então receita é preço vezes a quantidade. Só que aqui, turminha, não esqueça o seguinte. O preço P, ele se relaciona com a quantidade de passageiros. Ele te deu no enunciado essa fórmula. Ó, o preço P se relaciona à quantidade de passageiros pela seguinte fórmula. 285 menos 0,95x. Então você tem esse preço, que é 285 menos 0,95x, e a quantidade vendida é x, hein? Por que você botou Q, metralha? Porque Q lembra a quantidade, mas no nosso caso, o Q é a quantidade de passageiros que está em x, tá? Esse preço se relaciona com a quantidade x, não com a quantidade Q. Tudo bem? Essa diferença? Agora, eu quero que a receita seja máxima. Como que você calcula o máximo disso daí? Isso aqui vai ser uma parábola, turminha. Já está fatorado. Então, produto igual a zero, separa. Eu vou colocar isso aqui igual a zero, 285 menos 0,95x. A gente vai igualar a zero. Se a gente igualar a zero, o nosso x vai ser 285 dividido por 0,95. Se a gente fizer a conta, é 300. E aqui começa a bugar a sua cabeça, eu já te falo daqui a pouco por quê. Então x é 300 e a nossa outra raiz é quando x é zero. Então quais são as raízes? Quando você não vende nenhuma passagem, e aí é quando você vende 300. Aí você fala, nossa, mas espera aí, eu não tenho 300 lugares. Eu tenho, no máximo, 180 lugares, que é o que ele colocou aí no enunciado.
Quantidade máxima é de 180 lugares. O que muita gente erra? Pega esse 300 e acha que você tem que substituir aqui. Não. Esse 300 é a raiz e nem é a quantidade que o avião suporta de passageiros lá dentro. Então lembra, como que você calcula o x do vértice? X do vértice é a média aritmética das raízes. Já encontrei as duas raízes, divide por 2. Então o nosso x do vértice é 150 passageiros. Então, de novo, não é 180 que ele colocou aí. Se a gente fizesse um gráfico, ó, de receita versus a quantidade de passageiros, as nossas raízes são 0 e 300. Então você teria um gráfico com cavidade voltada para baixo. Aqui seria o seu vértice, 150 passageiros. Aqui seria uma raiz. E o 180, turminha, por exemplo, estaria aqui, ó. Aqui estaria 180 passageiros. Você está percebendo que o 180 ele vai ter uma imagem menor que o 150? Essa daqui é a minha F de 150. Essa é a minha F de 180. Ter uma imagem menor significa que tem uma receita menor. Então, vender 150 passagens, você tem a sua receita máxima. Isso a gente encontra lá na alternativa A e não na D, que está 180. Um abraço aí, pessoal. E aí, a gente vai fazer nos próximos vídeos o modelo C3, C4 e C5, que é a nossa segunda parte. Até a próxima!